Boa noite em Brasília, 9h08. O Jornal da Câmara começa agora. Um grupo de pelo menos 50 pessoas invadiu o plenário Ulisses Guimarães na tarde desta quarta-feira. Houve tumulto, empurrões e muita agressividade. 3 horas depois, todos haviam sido retirados. A gente vai direto conversar com a repórter Dini Moraes, que fala ao vivo do Salão Verde e tem as informações. Olá, Dini, boa noite. Afinal de contas, qual era a principal reivindicação desse grupo, hein? Boa noite, Jaciene. Não tinha uma reivindicação clara. Eu mesma conversei com vários manifestantes logo após a invasão e o que se percebia era que os pedidos eram bem dispersos. Pediam o fim dos supersalários, pediam o fim da corrupção e por vezes eles eram até confusos, como quando gritavam palavras dizendo que a bandeira deles nunca seria vermelha, um grito bem conhecido da época dos pedidos de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e logo depois começavam a criticar e pedir o fim do governo de Michel Temer. Vale ressaltar que o que foi possível sim identificar foi que eram a favor da volta da ditadura militar. Isso porque várias vezes eles pediram o fechamento do Congresso Nacional. Eles mesmos se definiram como grupo pró-intervenção militar. Vamos ver mais sobre a invasão na reportagem. A invasão ocorreu pouco depois das 3h30 da tarde, quando deputados se revezavam na tribuna fazendo pronunciamentos. No comando da mesa dos trabalhos estava o deputado Valdir Maranhão, vice-presidente da Câmara, que ficou cercado pelos invasores. Eles quebraram uma porta de vidro para entrar no plenário e houve muito empurra-empurra. Eu estava na hora que eles invadiram o plenário, né? Houve um estrondo, a porta quebrando, eles invadiram, estava eu e um outro deputado do lado. O deputado, no susto, deixou o tablet cair, um servidor foi pegar o tablet, eles chegaram chutando, empurrando, enfim, muito agressivo. Uma situação realmente absurda que eu nunca vi no parlamento. No tumulto, todo o espaço em torno da mesa dos trabalhos foi ocupado. Não havia faixas ou qualquer elemento que identificasse a origem dos manifestantes ou os motivos do protesto. Os deputados que estavam no plenário foram orientados pela Polícia Legislativa a deixar o local. A pergunta que todos se faziam era: quem são e o que querem os invasores? Ninguém sabe quem são essas pessoas, que movimento representa. O que parece, a partir das manifestações que nós estamos ouvindo, que são intervencionistas. São pessoas que fazem parte de um movimento intervencionista, mas não tem nenhuma bandeira, não tem nenhum líder que chegue e diga: olha, esse movimento aqui é esse e a nossa bandeira é essa. Não há. Até esse momento, a única coisa que a gente consegue identificar são alguns gritos, né? General aqui, general aqui. Eles pedem tudo. Eles pedem que acabe com o desemprego, eles não querem o Temer no poder. Eles querem os generais no poder, eles ficaram reivindicando aí a chamada de generais do Exército. Então, eles pedem uma série de coisas que dentro da democracia são impossíveis. A repórter Dini Moraes acompanhou o momento em que os invasores começaram a dizer o que pretendiam. Entre as reivindicações que chegaram a ser faladas lá pelo movimento está o fim dos supersalários e o fim da corrupção. No entanto, eu conversei com alguns desses manifestantes, mas eles não disseram ser de nenhum movimento organizado, disseram ser um grupo de amigos que se juntaram e vieram fazer exigências anticorrupção aqui em Brasília. Poucos invasores chegaram a falar com os repórteres que cobrem as atividades do plenário. O poder legislativo está corrompido e o poder executivo vem aqui e estabelece o toma lá da cá. Você acha que está tudo normal? Não é esse o sentimento da população brasileira, não é esse o desejo da população brasileira. O que a população brasileira tem pedido, e isso está acontecendo, são investigações profundas e punições rígidas para quem comete crime. E o funcionamento democrático das instituições tem permitido isso no Brasil. A ordem que eu dei ao diretor do DEPOL é que todos saiam daqui presos, né, e que sejam levados, né, à Polícia Federal, com o apoio da Polícia Federal daqui, porque nós não vamos aceitar esse tipo de abuso, de agressão ao parlamento brasileiro. Não há negociação, não haverá negociação. Eu fui procurado por uma negociação. Falei, negociação a gente faz antes dos barderneiros quebrarem o plenário da Câmara de Deputados, a entrada. A partir desse momento não há o que negociar, há que cumprir a lei. Depois de tudo feito, tentaram colocar uma advogada para conversar. Falei, eu não tenho que conversar com quem já quebrou o patrimônio público, com quem já agrediu o parlamento brasileiro, e só há um caminho a ser tomado, que é a prisão.
Cerca de 40 manifestantes foram detidos e encaminhados à Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. Lá eles devem ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Além disso, dois dos primeiros quatro manifestantes levados pelo Departamento de Polícia Legislativa vão responder por lesão corporal e dano qualificado. Isso porque um agente da Polícia Legislativa ficou ferido com o estouro da porta de vidro aqui do plenário e foi levado para o IML para exame de corpo de delito. Na entrada dos manifestantes, um outro assessor, um secretário parlamentar, também ficou ferido. Outras duas pessoas, foram dois manifestantes no caso, se feriram levemente e foram atendidos ainda quando estavam na invasão do plenário da Câmara dos Deputados. Vale a gente ressaltar, Jaciene, que apesar de vários parlamentares terem mencionado no plenário depois, na sessão que foi retomada, de que havia armas junto com os manifestantes, na detenção desse grupo não foi encontrado nenhum tipo de arma. É com você. Tá certo, Dini, muito obrigada pelas informações. Os deputados também condenaram a invasão do plenário na tarde desta quarta-feira. Se trata de uma tentativa de atentado contra a democracia. Esta é que é a realidade. Aqui se estabeleceu quase que uma tentativa de golpe de Estado. Como é possível que um bando de trogloditas fascistas assumem ao parlamento aqui a representação popular? Esta casa é o símbolo da democracia brasileira. Isso aqui não pode ser atropelado por um bando, ainda mais pedir intervenção militar. A intervenção militar tinha que estar aqui, era para expulsá-los daqui desse plenário, que eles não merecem estar aqui nesse plenário desmoralizando esta casa.